Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, essa é a nossa sexta. Vai falar sobre aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. Está na apostila módulo 3.2, página 89. Pegue o caderno de vocês para vocês anotarem todos os pontos que forem importantes, as fórmulas, alguma explicação. E sabendo que os exercícios vocês poderão fazer na própria apostila no local reservado para cada exercício. Combinado? Até daqui a pouquinho. Valeu! Voltando na nossa sexta videoaula, aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras, está na apostila, página 89, módulo 3.2. Pessoal, eu quero pedir desculpa que deu um problema aqui no meu notebook, está aparecendo essa linha preta. E com esse caso aí de que a gente não pode sair de casa, eu não pude levar em nenhum lugar para ver se dá para arrumar. Então, peço desculpa por isso aí, tá bom? Espero que não seja nada sério. O conteúdo que nós veremos nas próximas videoaulas nos ajudarão a resolver atividades de maneira mais rápida e fácil, sem muitos cálculos. Para alcançar essa facilidade, utilizaremos o Teorema de Pitágoras para encontrar a fórmula geral da diagonal de um quadrado. Aqui nós temos um quadrado e esse segmento verde é uma das suas diagonais. A altura de um triângulo equilátero, aqui nós temos o triângulo equilátero. E esse segmento em rosa é a sua altura, formando o ângulo de 90 graus com a base. A área do triângulo equilátero, lembrando que a área é a medida da superfície interna da figura geométrica. E a área do hexágono regular, aqui nós temos o hexágono regular, as diagonais do hexágono dividem ele em 6 triângulos equiláteros. Na página 90, em suas experiências, nós temos os primeiros exercícios. Utilizando o Teorema de Pitágoras, calcule as diagonais dos quadrados de lado 3 e 5 centímetros. Aqui nós temos um quadrado de lado 3. Uma das suas diagonais está aqui, certo? Essa diagonal divide esse quadrado em 2 triângulos retângulos. Olha o ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo retângulo que nós temos aqui à direita, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras e calcular o valor dessa diagonal. A diagonal para nós é a hipotenusa, porque ó, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, através do Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é a diagonal, é um cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Os catetos, como são os lados do quadrado, têm a mesma medida. Fazendo os cálculos, diagonal ao quadrado é 9 mais 9. A diagonal ao quadrado é igual a 18. Tirando o quadrado da diagonal, passa a raiz quadrada para o segundo membro, fica diagonal igual a raiz de 18. Decompondo 18 em fatores primos, a gente tem 2 vezes 3 ao quadrado. O 3, como está elevado ao quadrado, a gente consegue simplificar ele da raiz, então fica 3 vezes a raiz de 2. Então, aí nós temos o valor da diagonal de um quadrado de lado 3 centímetros. Aqui, no próximo quadrado, que é um quadrado de lado 5 centímetros, nós temos a sua diagonal representada aqui. Seguindo o mesmo estilo do cálculo anterior, faço o cálculo da diagonal do quadrado de lado 5 centímetros. Então, vocês vão dar uma pausa agora, certo? E vão olhar o que eu fiz para vocês no exercício com um quadrado de lado 3 centímetros e fazer no mesmo estilo o cálculo da diagonal no quadrado de lado 5 centímetros. Depois vocês continuam a nossa videoaula, ok? Então, continuando, agora a gente vai ver, pessoal, como que a gente faz para usar uma fórmula geral da diagonal de um quadrado. Existe uma relação entre o lado do quadrado e o valor da sua diagonal. Para verificar qual é essa relação, vamos realizar um cálculo utilizando o Teorema de Pitágoras. De novo, um quadrado com a sua diagonal. A diagonal é D, os lados são representados pela letra L. Olha o ângulo de 90 graus aqui, formando um triângulo retângulo aqui nessa parte superior. E a diagonal do quadrado é esse segmento em rosa. Utilizando o Teorema de Pitágoras,
substituindo os valores da hipotenusa e dos catetos. Então, se nós temos duas parcelas do lado ao quadrado, nós temos 2 vezes o lado ao quadrado. Tirando o quadrado da diagonal, passa a raiz quadrada para o segundo membro. Olha que o lado, ele está elevado ao quadrado. Se ele está elevado ao quadrado, a gente consegue simplificar ele da raiz. Então, a diagonal vai ficar o lado, que ele estava aqui, ó, elevado ao quadrado, então ele sai da raiz, vezes a raiz de 2. Isso quer dizer o quê? Que a diagonal do quadrado é o valor do lado vezes a raiz de 2. Vocês podem perceber que nos exercícios que nós fizemos anteriormente, o valor da diagonal deu 3 raiz de 2. Por quê? Porque o quadrado tinha lado valendo 3. Então, 3 vezes a raiz de 2.